Olá, meus queridos e minhas queridas, professor Fábio Brasilino, vem aqui para mais um vídeo aqui neste canal e também esse vídeo destinado aí a minhas aulas em tempos de Covid. Esse vídeo eu vou tratar sobre a locação em shopping center, beleza? Quando a gente fala em locação em shopping center, atualmente nós temos algumas discussões bem contemporâneas que seria referente à revisão destes contratos em razão de matéria da Covid. Não custa lembrar que os nossos shoppings ficaram fechados durante bom período, né? Uma questão bem triste aí para esses empresários. Enfim, o que acontece diante dessa situação? Se pode ou não pode revisar a questão de aluguéis quando nós falamos em locação de shopping center? Pois bem, a nossa discussão também na aula de hoje, nesse vídeo de hoje, será relacionada a este contrato de locação em shopping center, se é que assim nós podemos chamá-lo, e ver algumas peculiaridades, beleza? Vamos lá, meus queridos. Bom, primeira discussão que nós temos é o seguinte: em vídeos anteriores, em aulas anteriores, nós trabalhamos a questão do estabelecimento empresarial. Então, o estabelecimento empresarial ele tem aquela importância de ser o complexo de bens, né? Aliada à questão da organização. Então, quando você organiza esse complexo de bens, aquilo agrega um valor ao empresário, à atividade daquele empresário. Pois bem, dentro dessa perspectiva, nós vimos que e se quem não viu, vai num vídeo anterior e dá uma analisada, que há a possibilidade de proteção ao ponto. O que seria isso? Seria uma ação renovatória em algumas situações em que o locador se recusa a efetivamente renovar aquele contrato. E isso nós chamamos de ação renovatória. Beleza? Qualquer dúvida que tiverem, para esse vídeo e vão lá no vídeo anterior. Tranquilo? Aí surge a seguinte questão: qual seria a natureza jurídica deste contrato? Quando eu falo lá de uma empresa, de um empresário, de uma loja em um shopping center. Quando nós trabalhamos para o direito, meus queridos, a questão da natureza jurídica, ela tem muita importância. Por que tem muita importância? Porque a depender da natureza jurídica de determinado negócio jurídico, vai gerar uma consequência ou outra. Então isso tem assim afetação em outros ramos do direito, como por exemplo o direito tributário, e aqui nós estamos vendo também dentro da perspectiva do direito empresarial, que é o que nos importa nesse momento. Pois bem, não é unânime aí, então não há um consenso na doutrina e na jurisprudência de qual viria a ser a natureza jurídica, mas eu trouxe aqui dois posicionamentos que nos pode ser útil nesse momento. Por que nos pode ser útil nesse momento? Porque com base aqui nesses posicionamentos contra a natureza jurídica, isso vai gerar algumas consequências que nós vamos trabalhar ainda nesse vídeo, beleza? Pois bem, o STJ, então, aí por meio do recurso especial número 178.908, que teve origem lá no Ceará, ele vai dizer que tem uma natureza atípica mista. O que isso quer dizer? Que ele não é propriamente um contrato típico, então ele é um contrato atípico e ele é misto. Por que ele é misto? Porque ele trata-se de locação de bens e serviços. Então vamos imaginar, quando você vai no shopping center, ok? Por que você vai lá muitas vezes? Muitas vezes porque além daquela loja que eventualmente você queira comprar, mas também tem alguns serviços que ele te oferece, não é verdade? Eu me lembro uma época, no ano passado especificamente, esse professor aqui que vos fala teve um problema quanto ao aumento de peso no final do ano retrasado, então 2018 para 2019, né? Em 2019 eu virei um atleta profissional, e dentro dessa ideia de atleta profissional eu achei que eu poderia jogar bola. Olha que ideia sensacional para esse que vos fala. Dentro dessa ideia de jogar bola, eu quebrei o pé. Beleza? Fiquei um tempão. Inclusive, acabei dando algumas aulas com o pé quebrado. Muitas vezes eu optava por ir em shopping center quando eu tinha que fazer alguma coisa, porque lá tinha um carrinho elétrico que, olha, me ajudava muito. Estão vendo? Então isso agrega algum valor. Então aquele lojista ele está pagando também por esse carrinho? Ele também está pagando. Então além dos bens
no caso, o bem imóvel ali, né, do produto que ele tá alocando, que seria aquela sala. Tem também todos os serviços que o shopping center concede, enfim, tem promoções, são várias questões ali que esses shoppings vão favorecer para aquele empresário que ali está. Beleza? O professor André Santa Cruz, lá no seu livro Direito Empresarial Esquematizado, que algumas vezes aqui eu citei como um dos melhores livros que nós temos aí de direito empresarial para fins de estudo, principalmente quem pensa em concurso ou para atuar na prática, claro, tirando os clássicos, né? Que seria um contrato de locação sui generis. Professor, o que é sui generis? Meus caros, quando você não sabe o que falar no direito, você fala que é sui generis. Beleza? O que seria isso? É que nós não temos, assim, é um contrato que ele quase, que ele foge um pouco do padrão, beleza? E por que ele fundamenta nesse contrato sui generis? Também é um fundamento próximo aí do que o STJ diz, mas ele traz aí com base no artigo 54, que vai dizer que é um contrato de locação, né? Mas esse contrato de locação ele vai prever uma autonomia maior da vontade das partes, que nós poderíamos chamar aqui, pensando aí no que diz, no que defende o professor Flávio Tartucci, prever uma maior autonomia privada. Beleza? O que isso quer dizer? Que naqueles pactos privados de contrato de locação em shopping center, as partes podem pactuar algumas questões. Então tem alguns pontos que se diferenciam bastante de um contrato de locação comercial simples, quando ocorre, por exemplo, na rua. Estão vendo? Então nós vamos ter aqui algumas cláusulas especiais. Por que disso? Aqui eu vou colocar o porquê disso, eu vou responder falando sobre a característica desses contratos. Uma das características que nós temos nesse tipo de locação é que eu vou ter uma relação associativa entre aquele empreendedor proprietário do shopping center e os lojistas, que são aqueles empresários que ali estão se instalando. Porque qual que é a ideia? A ideia é eu visar um plano estratégico para que dentro do meu market share, o que é isso? Dentro das disposições da loja, eu consiga misturar bens e serviços de forma que aquilo atraia mais o meu consumidor. Então, quando nós pensamos em locação de shopping center, se vocês forem em qualquer shopping center, vocês podem reparar que geralmente eles são muito parecidos, não é verdade? Você vai no shopping em Londrina, um shopping em Curitiba, em São Paulo, eles são parecidos dentro da sua formação, porque aquela formação, ela agrega um valor. Então, ela é feita com base em estudos comportamentais do consumidor e assim por diante, beleza? Então, ele tem essa característica. E dentro de ter essa característica, é muito comum que o shopping center tenha aí alguns valores que são fixos a título de aluguel e também, ou exclusivamente, você tem um percentual em relação ao faturamento. Então, conforme o faturamento daquela empresa, ela paga lá o shopping. Estão vendo? Então, aquele empreendimento ele se torna uma espécie... alguns vão fazer o crítica e falar que eles se tornam quase um sócio, mas na realidade não. O faturamento daquelas empresas vai, de fato, importar para aquele shopping. Quem nunca foi no shopping, talvez se você não foi, comece a observar. Você ir no shopping, aqui eu cito um exemplo, Shopping Catuaí de Londrina. Você vai lá e tem uma pessoa do lado do caixa fazendo anotações das compras. Por que faz anotações dessas compras? Porque tem um percentual que é cobrado do shopping a título de aluguel com base no faturamento. Estão vendo? Ah, professor, mas essa fiscalização aí, né, estranho. Não, não é estranho, é comum. Muitas vezes está no contrato, né? E como eu disse, a autonomia privada que deve prevalecer. Nesse sentido, nós temos um enunciado, o número 30 da primeira jornada de direito comercial do Conselho da Justiça Federal, que ele vai dizer lá que nos contratos de shopping center, a cláusula de fiscalização das contas do lojista é justificada, desde que as medidas fiscalizatórias não causem embaraço à atividade do lojista. Estão vendo? Por que isso? Porque dentro dessa natureza sui generis do contrato de shopping center, existem algumas cláusulas que elas diferenciam, que elas diferem dos outros contratos comerciais comuns. Beleza? Bom, aí surge a seguinte pergunta. No shopping center também cabe a propositura de ação renovatória?
Porque vejam bem, se ele não é propriamente um contrato de locação, a natureza jurídica dele se não for um contrato de locação, cabe ação renovatória? Cabe. Tanto do ponto de vista se ele for uma natureza atípica mista, como se ele tiver natureza sui generis, caberia essa ação renovatória. Por quê? Porque a própria lei prevê no artigo 52 da lei do inquilinato, que é a lei 8.245 de 91. Beleza? Só que daí ela traz uma excepcionalidade, o que já demonstra para nós que esse contrato é um pouco diverso das locações comerciais comuns. Por quê? Não cabe no contrato, na ação renovatória de locação em casos de shopping center, não cabe a exceção de retomada fundada no inciso 2º do artigo 52, ok? Isso com fundamento lá no parágrafo 2º desse artigo 52, porque ele diz que nesses casos não caberia você, na condição de proprietário, alegar que não quer entregar, que não quer renovar e fundamentar a sua defesa para uso próprio ou transferência do fundo de comércio, beleza? Então a própria legislação autoriza aí, né, senão não teria lógico o artigo 52 trazer essa questão da ação renovatória, mas nós temos essa circunstância um pouco diferenciada, beleza? Lembrando, pessoal, que para o direito, quando nós falamos exceção, nós temos que entender defesa, tá? Então, por exemplo, o comerciante, lá eu tenho uma locação dentro de um shopping center, e eu quero continuar lá, e o proprietário, o locador, ele não está querendo renovar. Eu vou entrar com uma renovatória. Quando eu entro com uma renovatória, há a possibilidade, efetivamente, daquele proprietário se recusar a renovar. E ele pode apresentar defesa, não pode? Tem várias defesas que estão lá, que num vídeo passado, que nós trabalhamos a questão do ponto, eu disse que seriam exceções à retomada, ou seja, questões que eu posso me recusar, ok? Então, me recuso a fazer a renovatória. Dentro desse ponto de vista, essa exceção específica não se aplica ao shopping center. Okay? Pois bem, vamos lá. Bom, uma das discussões que dá bastante, também quando eu falo em contratos de shopping center, é em caso que o contrato prevê cláusulas de raio. O que é cláusula de raio? É quando o locador firma com o locatário um contrato e prevê naquele contrato que o locatário, dentro de um determinado raio, vamos pensar, lembrar lá de matemática, então de uma localidade, dentro de uma determinada localidade, ele não possa abrir aquela loja em outro shopping center. Beleza? Então vamos imaginar, eu quero abrir uma loja em um determinado shopping center de Londrina, de Curitiba, de São Paulo, e esse shopping, ele fala, olha, tudo bem, você quer entrar com a loja aqui, você não pode abrir loja em outros concorrentes. Beleza? Custa lembrar que nós vemos algumas lojas, algumas marcas que são comuns em todos os shoppings, não é verdade? Então, por exemplo, McDonald's, que shopping center não tem? Estão vendo? Por quê? Nós estamos falando de um segmento e atividade que é bem popular, vamos assim dizer. E até mesmo porque o McDonald's ele tem um poderio imenso, né? Vamos assim dizer. Mas se nós pensarmos em alguns shoppings, principalmente shoppings de alto padrão, que ele quer mais dar uma ideia de exclusividade, muitas vezes ele monta o seu market share, então ele monta o seu conjunto de lojas de uma forma que o torne o shopping mais top daquela região. Então pensem lá, Curitiba, algum shopping que te lembra, ou pense São Paulo, algum shopping aí que nós temos. Fala, aquele shopping é top, porque tem a marca tal, tal e tal, enfim. Aquilo você não vai encontrar em outros shoppings. Estão vendo? Isso agrega valor? Agrega. Aí que surge a seguinte questão. Esse tipo de cláusula é válido? É válida? Pode ser feito esse tipo de cláusula? Aí que nós temos um problema. Pois bem, em 2007, teve um processo administrativo junto ao CAD. O que é o CAD? É o Conselho de Administração de Defesa Econômica, tá? Então ele é um órgão do governo, uma autarquia especial, em que ele discute a questão da livre concorrência, ou seja, ele verifica se no caso
todas essas relações negociais, se isso fere de alguma forma o direito concorrencial. Beleza? Ele evita monopólios e assim por diante. Pois bem, em um desses procedimentos aí, que teve a discussão junto ao CAD, ele foi contrário a essa cláusula de raio, naquele caso específico. Estão vendo? Então tratava-se aí de uma discussão de shoppings em São Paulo, se não me falha a memória, mas de produtos de alto padrão. E havia essa cláusula aí e estava se discutindo se ela poderia existir ou não, se isso fere a livre concorrência ou não. O CAD, naquele momento, se posicionou que viola o princípio da livre concorrência. Tá? Não custa lembrar que o fato do CAD se posicionar que viola o princípio da livre concorrência não significa que em todas as situações isso vai violar. Por quê? Toda e qualquer análise sob o ponto de vista do direito concorrencial, ela é muito casuística. Por que ela é casuística? Porque vai depender dos players que estão envolvidos, do objeto negocial que está em comento, beleza? Mas nós temos também parecer favorável de outros tribunais, mas aqui eu trago de vários tribunais, desculpem, mas eu trago um parecer aqui, um posicionamento da quarta turma do Superior Tribunal de Justiça, tá? Que em matéria de direito privado é nosso, quase que o nosso órgão master, vamos assim dizer. Bom, o STJ, ele vai, enfim, isso é uma tendência, o próprio nosso Tribunal do Paraná também tem essa tendência, de fazer restrição ao controle judicial. Tá? Então, o Poder Judiciário não tem que ficar se intrometendo em pactos privados. Se a parte aceitou aquilo lá, o problema é dela. Em face do quê? Do princípio da autonomia privada, da prevalência da livre iniciativa, do pacta sunt servanda, que é isso? Uma vez que eu assinei o contrato, eu tenho que cumprir, tá? Então, os pactos devem ser cumpridos, da função social da empresa, e reparem aqui que também eles falam da livre concorrência. Estão vendo? Então, ambas decisões trabalham com o mesmo princípio, só que com decisões diferentes, tá? Pode ou não pode ter cláusula de raio? Me parece que a atual situação do nosso ordenamento jurídico vai ao encontro do posicionamento do STJ, de ser válido essa cláusula de raio. Por que eu digo isso? Vamos lá. Agora em 2019, então lógico que pós-pandemia nós não sabemos que rumo que o direito vai tomar, não é verdade? Mas a Lei 13.872 de 2019, então recentíssima, ela faz a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica. Por que isso? O nosso atual governo, ele tem um posicionamento, em especial o Paulo Guedes, vamos assim dizer, tem um posicionamento de que você tem que dar uma liberdade maior para os players, ok? Quando eu falo isso, que o nosso governo atual tem esse posicionamento, meus queridos, a gente tem que deixar de lado qualquer tipo de argumento puramente ideológico, de falar, ai, governo, sou contra, tá? Para não cair na mesmíssima de uma discussão meramente política. Nós temos que ver que alguns pontos são importantes. Por quê? Se nós pensamos em liberdade econômica, né, nós estamos diante de um princípio fundamental. Claro que a igualdade também é um princípio fundamental, mas nós temos que ponderar para ver o que é melhor, independente de quem vem, entendeu? Então a gente tem que ter essa concepção em mente. E essa Declaração dos Direitos da Liberdade Econômica, que eu concordo com vários argumentos que estão nessa legislação, ela traz aí uma nova redação ao Código Civil. Tá? Então alguns dispositivos do Código Civil foram alterados. Eu chamo a atenção para dois dispositivos, que há críticas de alguns autores, né? Mas vamos lá. Ao meu ver, tá tranquilo ainda, vamos assim dizer, essa questão, tá? Então, o 421, que trata da função social do contrato, que fala que o contrato, você é livre para fazer um contrato desde que cumpra a função social. Ele coloca no parágrafo único. Olha lá. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual, tá? Então, o que isso quer dizer? Na medida do possível, o juiz não vai interferir no seu contrato privado. Porque qual que é o problema disso? Imagina os senhores e senhoritas, as partes vão fazer um pacto privado e de repente vem um juiz e fala que aquilo vai ser diverso, tá? Que nem nós estamos vendo aqui em época de pandemia, o juiz decidindo quanto que vai pagar ou não de aluguel, muitas vezes sem critério nenhum. Estão vendo? Nós temos que tomar cuidado. Me parece que não cabe ao Poder Judiciário decidir ou interferir, a princípio, em pactos privados. Que nós estamos falando de bens disponíveis, inclusive.
Claro que nós temos a limitação da ordem pública, que nós já vamos trabalhar daqui a pouquinho, mas enfim, em regra ele não pode intervir mesmo. E em regra ele não intervém, ok? Diferente do que alguns autores vão defender. Em regra o Poder Judiciário já não vai intervir mesmo. E aliado a isso, nós temos 421A, que daí seria um artigo novo, que foi... o artigo 421 foi acrescido esse parágrafo único, mas ele já existia e foi dado nova redação. E o 421A foi acrescido, foi acrescentado por essa lei, tá? E eu ressalto aí, destaco o inciso 3º, que fala que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. Beleza? O que está querendo dizer com isso? Está supervalorizando o pacta sunt servanda, ou seja, a obrigatoriedade dos contratos. Assinou, já era. Beleza? Bom, professor, mas então se nós temos uma legislação que ressalta, que enaltece a excepcionalidade da revisão, como que nós poderíamos fazer ou pensar em revisão deste contrato, e especificamente nesse caso dos aluguéis em época de Covid? Nós temos que pensar o seguinte, meus queridos e minhas queridas. O artigo 5º, inciso 2º diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. O nosso Código Civil, ele traz, de certa forma, um dirigismo contratual. O que é isso? Algumas matérias de ordem pública, e essas matérias de ordem pública, elas têm que ser respeitadas. Então, o limite da minha autonomia privada vai nessas ordens públicas. Nessas matérias de ordem pública, desculpe. Pois bem, a Lei 8.245/91, ela traz uma disposição específica de que você pode sim mudar o valor do aluguel. O artigo 18 vai prever aí em caso de comum acordo, não tem discussão nenhuma, e o artigo 19 diz quanto à possibilidade de revisão judicial. Mas ele coloca um requisito, que é após 3 anos. Estão vendo? Então, se você está há mais de 3 anos numa relação contratual, você poderia, a priori, pedir essa revisão judicial. Beleza? Só que nós sabemos que no caso do Covid aqui, atingiu muitas empresas, muitos empresários que não tinham essa relação negocial de 3 anos. Aí, claro, pela ideia da teoria do diálogo das fontes, ou seja, a gente não pode analisar a lei apenas com base na lei de locação, ou a lei do inquilinato, como queiram chamar. Nós temos algumas disposições também no Código Civil. Uma disposição que eu chamo a atenção aqui dos senhores e das senhoritas é a teoria da imprevisão, que está lá no artigo 317. Então, o artigo 317 do Código Civil, ele positiva a teoria da imprevisão e ele vai dizer que em situações excepcionais, quando tiver motivos imprevisíveis, que tornar desproporcional o valor da prestação e no momento da execução e aquilo que de fato você tem de benefício, poderá o juiz corrigir, ok? Então nós temos que pensar o seguinte, no caso de shopping center, se eles ficaram fechados durante todo aquele período, poderia pedir para corrigir? Sim, porque eu não estou usando. Estão vendo? Eu não estou utilizando. Então imagine, senhores e senhoritas, você aluga uma sala comercial, beleza? E em devido à pandemia você não pode utilizar. Tornou-se desproporcional, não é verdade? Seria um motivo de se aplicar aí a teoria da imprevisão. Aliada à teoria da imprevisão, nós temos também algo que é muito discutido em caso de discussões contratuais, que seria a onerosidade excessiva. Só que qual que é a diferença? A onerosidade excessiva, muitas vezes, ela fundamenta uma resolução do contrato. O que isso quer dizer? Você rescindiu o contrato sem ter multa contratual. Nesse sentido, o artigo 478 vai dizer que se tornou muito excessivo aquela parcela lá, você poderia pedir a resolução do contrato. O artigo 479 diz que a resolução do contrato ela não vai ser feita, ela pode ser evitada caso o réu, então nesse caso o locador, né, quisesse ajustar, mudar equitativamente, né? E o 480 fala aí que se no contrato as obrigações couberem apenas uma das partes, poderá ela pleitear que a sua prestação seja reduzida.
ou alterando o modo de executá-la, a fim de evitar a onerosidade excessiva. Então, me parece que 480 também daria para fundamentar. Beleza? O que tudo isso quer dizer? Tudo isso quer dizer que, em razão da Covid, eu posso sim discutir uma modificação no valor do aluguel. Claro que dentro de uma perspectiva de eticidade, que é um dos princípios que rege o nosso Código Civil, me parece que seria quase uma obrigação do locatário primeiro tentar aí um acordo com o locador. Então, eventualmente faz um acordo, eventualmente faz uma locação, para você demonstrar a boa-fé. Se você não consegue isso, eventualmente você poderia trazer aí essa discussão ao Poder Judiciário, beleza? E nesse sentido são várias as decisões aí, então a gente tem para todos os gostos, porque nós estamos vivendo uma situação atípica também, quando nós pensamos no Covid-19. Beleza, meus queridos? É isso aí. Qualquer dúvida, os senhores e as senhoritas têm os meus contatos, podem entrar em contato comigo. Um abraço!